Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. E vamos aqui continuar debatendo, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência, com a nossa convidada, Benome Rebouças. E você já mandou sua pergunta, nós estamos esperando aqui a sua participação. E nós vamos tratar um pouco agora, Benome, sobre a questão do mercado de trabalho. Como você acha que está hoje essa questão do acesso e da permanência, né, de vagas para a pessoa com deficiência? Olha, eu vou dizer a você que mesmo depois de 24 anos da Lei 8.213, né, que é a lei de cotas, ainda tem muito que conquistar no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Nos grandes centros como São Paulo, por exemplo, o que a gente vê é que essa lei está sendo muito bem efetivada por lá, né? Porque são onde tem muitas indústrias, né? Então, as pessoas com deficiência conseguem chegar ao mercado de trabalho. Já nos centros menores como Mossoró, principalmente aqui no Nordeste, nós temos muita dificuldade de colocar as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, porque as próprias famílias, elas não aceitam que seus filhos deixem de receber aquele benefício do LOAS, né, que é aquele benefício de prestação continuada, e passem a trabalhar ganhando o mesmo que ganham recebendo o LOAS, e que fiquem em casa sem correr nenhum tipo de risco. Então, o que é que a gente sempre está colocando para a família e para as pessoas com deficiência? Que estude. Exato. E busque o concurso, certo? Busque a estabilidade do concurso público, né? A gente sempre está colocando isso para as pessoas com deficiência, para as famílias, porque assim, para nós aqui, para a nossa realidade, é totalmente diferente da realidade de uma cidade que nem São Paulo, que nem Rio de Janeiro, né? Totalmente diferente. E é importante que a gente saiba que as pessoas com deficiência, elas não são melhores nem piores que uma pessoa que não tem aquela deficiência, né? É claro que nós devemos observar as peculiaridades de cada pessoa, mas nós devemos entender, devemos compreender que o Estado, ele deve dar instrumentos para que a pessoa ela consiga exercer efetivamente esses direitos, né? Exatamente. Exato, Joyce. E nesse assunto que Benome muito bem tocou no ponto sensível, tocou com a realidade que ela sempre fala, eu queria trazer alguns dados. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego, referentes ao ano de 2014, esse mais recente, Joyce, mostram que mais de 358 mil pessoas com deficiências estão no mercado de trabalho. Esse número certamente pode vir a ser maior hoje. E pode vir a ser maior se os empregadores passarem a confiar, a acreditar no potencial das pessoas com deficiência. Fato ainda que é visto em nossa sociedade, principalmente no mercado de trabalho. Pois, como se sabe, o empregador, em sua maioria, só contrata porque é obrigado por lei. Isso é que é ruim, não deveria ser. Não aproveitando o potencial que o empregado com deficiência possui por suas qualificações e habilidades. Agora, você não vai querer, me perdoe a sinceridade que eu digo, explorar uma eventual habilidade e potencial em cima da deficiência. Pelo contrário, a deficiência é empate. Toda vida você encontra uma pessoa com deficiência com 1001 habilidades que ele pode ser muito mais interessante no mercado de trabalho do que a pessoa sem deficiência. Benome, nós temos uma pergunta aqui da Alice Virgínia. Ela diz aqui para você, né, e eu me emociono. Benome realmente é uma guerreira e um exemplo de luta. E eu atesto. Como é que você vê, Benome, o trabalho das salas AEE, né? AEE, no município? Alice lhe pergunta isso. É muito boa essa pergunta, né? Principalmente porque eu trabalho numa sala dessa, né? Eu sou professora, hoje eu estou atuando numa sala de AEE, que é atendimento educacional especializado, né? É um programa do governo que foi criado, onde o aluno com deficiência está na sala regular, ele está inserido na escola regular, na sala regular, e no contraturno ele faz esse acompanhamento para poder ele ter condições, né, de ficar com as suas habilidades, os seus conhecimentos. A gente vai trabalhar diretamente na dificuldade que ele tem para poder ele conseguir acompanhar lá na sala que ele estuda. E assim, nós temos
avançado muito nessa área, como eu já tinha falado antes, né? E as salas de atendimento educacional especializado do município de Mossoró, a gente tem visto com grandes avanços, né? A gente tem visto bons professores que trabalham nessa área, pessoas preparadas, habilitadas, com formação, né, na área também, porque precisa de formação. E as salas muito bem equipadas. Assim, a gente tem sentido um avanço muito grande, principalmente na fase das crianças, né, que é o primeiro fundamental menor, né, que é lá da creche até o 5º ano. Então, a gente tem conseguido ver um avanço muito grande no município sobre essa área da educação. Foi como a gente falou no início, né, a questão do ensino da educação, porque a pessoa com deficiência ela deve estar inserta no ensino regular, mas também deve possuir esse atendimento especializado que é justamente efetivado nessas salas de AEE, né, que você acabou de citar. Porque durante muito tempo falou-se que as pessoas com deficiência, elas deveriam ter o mesmo tratamento que as pessoas que não possuíam uma determinada deficiência. E hoje a gente já fala, como Herval citou no início, que as pessoas com deficiência, elas precisam de um tratamento diferenciado na medida da sua diferenciação, digamos assim, na medida das suas peculiaridades, das suas características. Suas habilidades. Das suas habilidades, com certeza. E serem tratadas como normais, que é o mais importante, né? A igualdade, né, na verdade, né? Jorge, você tem mais uma pergunta, mas antes disso eu queria destacar que outro depoimento sobre Benômia vem de uma grande amiga que eu tenho, que trabalha comigo, né, minha assessora, uma pessoa que está ao meu lado, que é a prima dela, Luciana Rebouças. Manda um alô especial para ela, está acompanhando e atesta aqui que você é um exemplo de luta mesmo, um exemplo inclusive dentro da família, por todas as adversidades que você teve, mas que você encara com total naturalidade, com normalidade, e venceu e está vencendo todas. E dando uma aula de cidadania pra gente, isso que é o mais importante. Tem mais perguntas, né, Joyce? Temos mais perguntas. Nós torcemos para que futuramente não seja necessário fazer esse tipo de pergunta, mas infelizmente ainda é, Benômia. E nós gostaríamos de tratar um pouco sobre a discriminação. A discriminação é importante. Bom, Jorge, a gente não queria não fazer isso, mas tem que fazer, né? Infelizmente, né? E nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre a questão da discriminação, a discriminação em todos os níveis da sociedade, níveis, seja cultural, seja profissional, educacional. Como é que você vê essa questão da discriminação? Bom, Joyce, infelizmente a sociedade ela é ainda muito discriminatória e preconceituosa, né? Porque primeiro eu acho que começa com o preconceito, né? As pessoas ainda têm muito preconceito. Você sente isso no dia a dia, né? Sim, com certeza. Sentimos sim. Eu não tenho muita dificuldade assim, de conviver com isso, porque eu já sou uma pessoa que já tem muita vivência, né? Mas a gente sabe que escuta outras colegas que começaram agora a entrar, né, nesse mundo, que se sente constrangida com algumas situações, né? Mas esse preconceito, né, que a palavra mesmo está dizendo, aquele conceito, né, pré-definido de algo que você não conhece, ele ainda está muito enraizado na sociedade. E muitas vezes, até dentro da nossa própria casa, né? Por achar que a gente não é capaz disso, não é capaz daquilo, né? As dificuldades, né, de a gente conseguir superar a superproteção também. A proteção, é que eu ia falar. A superproteção, que é exagerada, né? Porque, claro que é normal. Quem ama, cuida, mas quando quer cuidar demais, acaba, né, de alguma maneira, prejudicando, né? Exatamente. Assim, claro que é normal. Quem ama, cuida. Mas existe um limite para essa proteção. Um exagero demasiado para nós, pessoas com deficiência, nesse amor exagerado dos pais, né? De querer que o mundo não faça ele sofrer, não faça. Então, mas só que a gente tem que viver, né? E aprender sofrendo também, porque como qualquer outra pessoa, a gente tem que aprender com os nossos próprios erros, né? E a família ela não vai estar todo o tempo ali para poder estar protegendo, né? E então, infelizmente, esse
esse preconceito leva a essa discriminação, né? Leva a gente se sentir discriminado muitas vezes. Em situações bastante inusitadas até, situações que a gente às vezes depois até faz até uma piadinha, né, com elas, mas infelizmente existe sim. É um problema sério, um problema social muito sério, porque tem pessoas que possuem suas características e elas sofrem realmente com isso, né? Todos nós temos, claro, problemas, mas essa questão do preconceito é uma questão que pode desenvolver, né, acarretar outros problemas, com certeza, né, na vida dessa pessoa. Joyce, a gente ficaria aqui com o Benômia conversando assim, eu acho que por horas e mais horas, como os amigos e amigas devem com certeza estar adorando. Eu vou fazer uma última pergunta e ao mesmo tempo a gente ainda tem aqui 3 minutos nesse bloco para encerrar. Eu queria que você ficasse à vontade, se quiser contar mais alguma coisa da sua história de vida dentro dessa última pergunta, porque essa pergunta é interessante e você pode fechar mais ou menos com isso. Eu queria que você dissesse pra gente, Benômia, do fundo do coração, como você é sincera, o que é que a sociedade pode fazer de concreto hoje, no seu entendimento, para garantir os direitos da pessoa com deficiência? E eu, por exemplo, cidadão comum, o amigo e amiga que está assistindo em casa, o que é que ele pode fazer? O que é que nós podemos fazer? Se é que a gente pode? Como é que a gente deve fazer para garantir esses direitos? Se você fica à vontade ao responder essa pergunta, para falar mais alguma coisa sobre a sua história de vida, né? Para que incentive outras pessoas com deficiências a buscar o que você já conseguiu hoje, que é esse sucesso que você tem na sua vida. Obrigada, doutora. Fico até com vergonha de tanta elogio. Não, mas assim, como já se falou até numa parte aí do programa, sobre aquela campanha lá de Curitiba, né, do outdoor, onde se colocaram, vamos acabar com os privilégios das pessoas com deficiência. E essa campanha ela foi em comemoração ao dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Né? Nacionalmente se comemora o dia 3 de dezembro e Curitiba, o Conselho da Pessoa com Deficiência de Curitiba fez essa campanha. E uma das coisas que no final terminou é que disse, se você está incomodado com isso, né, com essa frase, então vire você um defensor da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Quando você vê alguém colocar o carro em frente de uma rampa, vá lá e reclame, não deixe. Porque muitas vezes a gente vê e a gente fica acomodada, a gente não reclama, a gente não diz nada. Então, vira um defensor. Eu acho que para a sociedade, para que o nosso direito seja efetivado de direito mesmo, o que é que o poder público tem que fazer? É tirar essas leis, que eu acho que no Brasil já tem leis demais, né, doutor Evaldo? Em direito da pessoa com deficiência. Agora a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela está aí para ser efetivada, né? O que é que nós temos que fazer? Como cidadão, né? Fazer com que essas leis sejam mesmo efetivadas. Sai do papel. Cobrar, né? Cobrar, exatamente. Cobrar as leis. Fiscalizar, porque é lei demais e pouca efetividade. Eu acho que para que nós, pessoas com deficiência, sejamos respeitados mesmo nos nossos direitos, é fazer com que essas leis sejam efetivadas de verdade, que elas saiam do papel, né? E vá à rua, né? Porque antes de cobrar outras práticas e programas de governo, a gente tem que respeitar e efetivar as que já existem. Que já existem, exatamente. E ser um fiscal dessa lei, né? Pois é. Nós teremos muito mais, né? Se quiser, assim, nós temos, o tempo estourou, mas nós temos que fazer uma crônica no final que eu vou fazer aqui, mas se você quiser falar alguma coisa da sua história de vida que você não falou, você fica à vontade, porque a gente pode até quebrar a crônica, né, Márcio? Qualquer coisa com essa história de vida final dela, mas fica à vontade, se você quiser destacar suas considerações finais. A gente não costuma dar muito considerações finais, não, mas entendemos que esse tipo de tema precisa. Eu sei, doutor Evaldo. Não. Na verdade, se eu fosse contar minha história de vida, eu ia passar a noite toda aqui escutando, sabe? Porque ela é muito longa. Mas resumindo, assim, na verdade, por eu ter nascido uma pessoa com deficiência física congênita e rara, né? Por ter passado por muitas barreiras para chegar até aqui,
onde, para ir para a escola, eu tive que convencer a minha família que eu tinha o direito de estudar, né? Porque não era um limite físico que me atrapalharia. Fui para a escola com 27 anos de idade, né? Fiz supletivo, terminei em 2 anos, fiz vestibular, passei em primeiro lugar na universidade, aqui na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Pedagogia. Logo depois fiz a pós-graduação em Direitos Humanos, que o senhor sabe muito bem que eu fui lá fazer aquele teste para conseguir a bolsa, né? E logo depois passei no concurso. Foi rapidinho, assim. A minha história, eu digo que eu sempre coloco assim, que até os meus 27 anos, 26 anos, eu não vivi uma vida de verdade, né? A partir dos 27 anos pra cá foi que eu comecei a viver a minha própria vida. E hoje eu viajo sozinha, eu namoro, eu vou às festas. Isso. Né? Hoje eu tenho... Mas não diga a sua idade, não. Tem muito marmanjo aí, namorador assistindo. Não diga não, né? Mas passou a viver intensamente, né, Bena? Intensamente, exatamente. E a minha própria vida, porque antes as pessoas que ditavam que eu deveria fazer... E hoje é você que dita, hoje né? que eu dito, né? Hoje eu tenho o meu próprio dinheiro, hoje eu posso comprar o que eu quero, posso viajar. Eu fui, minha primeira viagem de avião, fui sozinha a São Paulo, né? Então, assim, eu me sinto, na verdade, não só uma guerreira, uma vitoriosa, mas também eu me sinto exemplo para que outras pessoas que estão em casa assistindo, que também lutem pelos seus direitos, lutem pelo seu espaço, brigue se precisar brigar, mas não desista nunca e jamais daquilo que você almeja e quer para sua vida. Você tirou as palavras da minha boca, Benome. Eu ia dizer que você realmente é um exemplo muito bonito a sua história, muito emocionante o depoimento. Nós agradecemos imensamente pela sua participação e nós estamos finalizando este terceiro bloco. Nós voltamos no próximo bloco com o nosso quadro Concurseiros Moçoroenses. Você não pode perder, até já. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos.